nosso convidado, Elcio Padrão, é diretor da Nexo Consultoria e coordenador de formação em Pedagogia Social de base antroposófica. Elcio. Bom dia. Bom dia. Para a gente começar, como a gente inclusive já fez com alguns convidados, nós estamos usando uma primeira pergunta base, que é: por que trabalhar com educação? E o que a educação pode fazer pelo mundo de hoje, na sua opinião? Então, porque eu trabalho com educação, acho que também tem a ver com a minha própria vocação. É o que eu gosto de fazer, lidar com pessoas, e é um chamado mesmo. Então é uma coisa que vem do coração e a gente tem vontade de fazer. Agora, a educação para mim é a base do desenvolvimento humano. Eu trabalho principalmente com a educação de adultos, embora eu contribua com as escolas Waldorf, que é a educação infantil. Então eu vou falar um pouco primeiro da educação infantil. A base é o que a educação na primeira infância e na segunda infância, elas são de extrema importância. Elas são o que vai ficar mais marcado na vida daquele indivíduo. E também é como se tivesse algo, é como se fosse algo que está virgem ali. Então, uma criança é uma antena aberta para receber. Ele está ávido pelo conhecimento. Toda criança ela quer aprender, é uma coisa natural dela, desde aprender a falar, aprender a andar e descobrir os mistérios do mundo. E o que a gente traz para essa criança, e a forma que a gente traz, vai trazer uma possibilidade de uma visão de mundo, que pode ser uma visão de mundo mais positiva ou uma mais negativa. É óbvio que mesmo uma pessoa que tem uma visão mais negativa de mundo, ele pode transformar isso e conseguir fazer uma mudança na sua própria vida. Mas se nós, desde a infância, conseguimos mostrar ao mundo a partir de algo mais verdadeiro do que é realmente o mundo, compreendendo os seus mistérios, não trazendo como algo dogmático, fechado a partir de um princípio de que alguém pensou. Se a gente ajudar as crianças a pensar e não simplesmente decorar textos ou decorar coisas de que alguém já pensou antes, nós podemos criar um mundo totalmente diferente, um mundo cheio de possibilidades. E também eu vejo que existe algo extremamente importante na educação, é compreender os valores humanos. Existem algumas linhas hoje de educação que têm caminhado de uma forma onde os valores humanos não são levados em consideração. E a consequência que a gente pode observar como fenômeno que está acontecendo no mundo hoje. Uma sociedade também que está adoecida, onde as pessoas estão entrando cada vez mais em conflito, onde elas não se entendem, onde está tendo muito adoecimento. As pessoas, e hoje eu estava conversando com uma pessoa que mexe com qualidade de vida ontem, e ela estava me contando que um dos maiores índices de afastamento nas organizações está ligado à depressão e doenças mentais. Então eu vejo que isso também é uma consequência do tipo de educação que a gente está recebendo. Então para mim é importante que a gente traga uma nova forma de educação dos nossos filhos, onde a gente possa empoderar esses filhos a serem eles mesmos, e não que nós queremos que eles sejam, mas que eles sejam livres, não no sentido de uma liberdade egóica, mas uma liberdade onde ele reconhece a si mesmo e reconhece o outro. Onde ele consegue reconhecer a interdependência dele com os outros seres. Não somente com os outros seres humanos, mas com os animais, com as plantas. Porque isso não é uma questão de filosofia. Nós precisamos do outro para viver. Nós precisamos das bactérias, precisamos das abelhas, das plantas e também dos outros seres humanos. Então, a gente precisa reconectar
ajudar essas pessoas, a humanidade, ela precisa repensar para começar a se reconectar com ela mesma e compreender como é que essa teia da vida funciona. E para mim é mais fácil, eu que trabalho muito com adulto, né, a minha base, mas é mais fácil se a gente consegue trabalhar isso a partir da criança. E aí já conseguir trabalhar e formar essa criança autônoma. Então, agora, eu te ouvi, eu não tenho como não te perguntar. Até isso, quer dizer, falar da infância, mas como que é essa relação, como que você vê hoje com o mundo adulto? Quer dizer, que lugar é esse? O mundo adulto, né? Os adultos precisam da educação hoje, né? E aí, óbvio, estou falando já, seja da educação tradicional, isso é que está na escola, ou a educação de maneira geral, né? Vejo assim, o ser humano ele está numa constante aprendizagem. E a gente às vezes acha que a aprendizagem é só acadêmica. Na verdade não é bem assim que acontece. A gente está aprendendo nas nossas relações, conversando com o nosso cônjuge, com nossos filhos, na criação. O grande problema é que nossas percepções estão embotadas, né? Como dizia Goethe, nossas percepções estão embotadas, a gente tem dificuldade de perceber o mundo. Então nós transformamos, existe uma forças que nos levam para ser menos protagonistas no mundo, né? Na medida que a gente começa a desenvolver nossas percepções, nossos sentidos, a gente começa a perceber mais o outro, começa a perceber mais as relações, o que acontece na sua volta, tudo passa a ser um caminho de aprendizagem. Rudolf Steiner ele propõe um exercício para você fazer no final da noite ou no começo da manhã, mas que você faça uma retrospectiva do seu dia. E essa retrospectiva nada mais é que um caminho de autoaprendizagem. Então, isso é um barato, porque quando você está sempre aprendendo com todas as situações da sua vida, a vida fica mais viva, fica muito mais bacana, né? E uma pessoa que não está mais disposta a aprender é digno de compaixão, né? Porque a não aprendizagem em si ela é já uma espécie de uma morte, né? Porque a forma que se cristaliza, quando ela se cristaliza, ela é uma morte. E a vida é o que revifica a forma, né? Então nós, como seres que estamos aprendendo constantemente, a gente tem que estar sempre se revivificando, né? Se trazendo vida para nós mesmos, né? E esse, para mim, é assim que a vida vale a pena. E aí fica uma coisa gostosa, né? E aí agora pensando também no teu trabalho com a pedagogia social, como você vê o lugar da pedagogia social, por exemplo, no trabalho dos professores, na formação do professor, né? Nós estamos com um projeto de formação continuada para professores. Aonde se vê, que conexão, ou como que ela contribui, ou a pedagogia social, melhor dizendo, pode contribuir para a formação de professores? Bom, não existe educação fora da relação humana, né? O professor e um aluno, eles estão se relacionando constantemente. Então, existe ali algo que é uma relação social, e essa aprendizagem social ela é extremamente importante. Do ponto de vista do professor, ele precisa também se relacionar com os seus pares, os outros professores, que é uma das propostas mais importantes da Escola Waldorf, do meu ponto de vista, essa troca entre professores, essa aprendizagem a partir de trabalhar com uma pergunta em grupo, onde várias pessoas, vários pontos de vista possam surgir, e a gente pode buscar síntese e ter insights a partir de diálogos. E também existe uma relação social como um todo, com relação aos pais, né? E com esse mundo externo, que também não é simples, né?
A escola é um pouco diferente de uma organização, porque ela tem um cliente que atende mais pessoas, está ali todos os dias. Então, você está lidando com que as pessoas mais cuidam, né? Então, o conflito com os pais é inerente do processo, e o conflito em si não é uma coisa negativa, muito pelo contrário, ela também faz parte do processo. Vou citar Gandhi dizia que a sociedade ideal não é aquela que não tem conflitos, mas que cria as condições ideais de lidar com os conflitos. Então, a pedagogia social, acho que ela traz muito essa contribuição, no sentido de criar ambientes onde os conflitos sejam bem-vindos e bem tratados, né? Hoje não se fala mais em resolver conflitos, porque o conflito nunca se resolve. Porque o fato de ter dois seres humanos se confrontando, cada um com a sua experiência, com a sua individualidade, é impossível a gente ter pensamento igual em tudo. Mas o conflito, quando a gente concebe ele no sentido negativo, é quando trava essa energia, né? E o que a gente precisa desenvolver habilidades para ver outras possibilidades de destravar para essa energia fluir. E essa energia, dessa tensão entre um ser humano e o outro, é que nos faz desenvolver. Então a pedagogia social, eu acho que ela permeia desde o processo educativo, né, nessas relações como um todo. Então eu acho que ela, para mim, é algo de extrema importância. Então, Elcio, como que você percebe, como que você enxerga os desafios para uma educação pública? Então, o Rudolf Steiner ele trouxe uma imagem que para mim é importante a gente compreender. Nós temos no nível do pensar o mundo cultural, no nível do sentir humano nós temos na sociedade o setor jurídico e político, que é aquele que cria as regras do relacionamento humano, e nós temos no nível do querer, nós temos o mundo econômico. A educação, e tem o Steiner relaciona os 3 princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, a esses 3 níveis. Então, o mais importante, do ponto de vista do mundo cultural, é a liberdade do pensamento e de expressão. Do ponto de vista das relações do mundo jurídico e político, é a igualdade. Não é à toa que eles falam que a justiça é cega no sentido de que tem que tratar as pessoas de forma igual. E do mundo econômico, o importante, fundamental é ter a fraternidade, né? Embora isso pareça um pouco estranho. Mas se a gente pensar que todos os recursos que nós temos aqui são comuns, né? Faz sentido a fraternidade. Mas do ponto de vista então da educação, o grande ponto é, se o mais importante da educação é formar seres humanos livres, quando ele vem de um viés do setor público, onde o foco é a igualdade, você começa a ter um conflito aí. E na escola pública, um dos princípios é tratar todas as pessoas de forma igual, só que os seres humanos não são iguais. Então, por exemplo, numa escola Waldorf, a preocupação é entender a individualidade e esse professor conseguir reconhecer cada indivíduo como ele é. E conseguir aproximar-se desse indivíduo. E não se tratar como todos fossem iguais, porque não são iguais. Quer dizer, apesar disso, manter ainda dentro do grupo, né? Você olha para o grupo, mas também olha para o indivíduo. Sim, né? óbvio. Quer dizer, o indivíduo está dentro desse grupo, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então existe o social, óbvio, existe o grupo, mas existe também as individualidades. Por exemplo, numa escola Waldorf, o professor ele cumprimenta cada aluno quando ele entra na sala pelo nome. E esse mostra um pouco desse princípio de reconhecer cada um, a sua individualidade. Então ele reconhece o grupo, trabalha as relações do grupo, mas reconhece também a individualidade. Existe um outro problema da educação pública, é que é o risco das ideologias serem impregnadas na educação. Então, em vez de você ter uma educação livre,
você tem uma educação a partir de um princípio de um grupo político. E nós estamos vivendo, a gente tem visto isso acontecendo no Brasil, com vários impulsos de interferência a partir de ideologias, né? E já vimos isso em outros países. O que a gente tem, eu já vi, eu não sei citar exatamente, eu não vou citar para não cometer nenhum erro, mas eu sei que tem países, se não me engano o Canadá é um país que funciona dessa forma, onde a educação ela é privada, mas o governo paga custeia a educação das pessoas, mas mantém a liberdade das escolas, onde os pais escolhem as escolas que eles querem para os filhos. Então eu vejo que talvez esse seja um bom caminho, onde você proporciona a educação para todos, mas cada um tem a opção de escolher a escola que quer para o seu filho. Porque eu acho que o ideal é esse, que cada um tem pessoas que não vão gostar de uma escola Waldorf, vão preferir um Piaget, ou seja lá qual outro modelo, mas que ele possa escolher a partir da sua liberdade. E eu acho que também, eu fico aqui me perguntando também, quando a gente fala muito do indivíduo, pensando na pedagogia Waldorf, fala da criança, de novo para mim volta essa ideia do universo adulto, quer dizer, da relação seja dos pais, seja dos professores, mas enfim, como que esse adulto se coloca no mundo. E aí, no teu caso, eu fico curioso de saber como é que o empresário sai lá de um universo muito diferente desse que nós estamos falando, da pedagogia Waldorf, da antroposofia, e vem para cá. Como que, no teu caso, aí você saiu como foi esse percurso, como que você acaba chegando no âmbito da pedagogia social? Na verdade comecei a me questionar, né? Eu não considero que eu saí 100% do ramo empresarial, porque eu sou um consultor de empresas, de organizações. Então eu dou consultoria desde escolas, mas também para outras organizações. Então eu permaneço no mundo da administração, que é um mundo que eu gosto muito, onde é a minha formação. Mas assim, essa mudança, quando eu estava por volta dos 34, 35 anos, biograficamente é muito comum esse questionamento nessa época, né? Eu comecei a me questionar, eu não estava sentindo muito feliz com o que eu estava fazendo, né? E eu sentia que eu queria trabalhar mais com pessoas e com desenvolvimento humano. Daí eu conheci a antroposofia, me identifiquei com essa linha de trabalho, pela forma, pelo respeito que tem as pessoas e como é que ele atua no sentido de fortalecer o indivíduo para que ele mesmo ache as suas próprias soluções. Isso me apaixona, e a forma que pela pedagogia social atua. E aí eu entrei nisso, né, nesse mundo, nesse universo. Não é um desafio fácil, não foi um desafio fácil. É um caminho difícil de compreender, de conseguir atuar nesse mundo, nesse universo. Mas tem a ver com isso, era muito mais, acho que a minha vocação. Assim, eu não sei te dizer porquê, mas eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Eu não podia ser outra coisa. Então, eu tinha que lidar com pessoas e tinha que largar tudo. Eu não larguei de uma hora para outra, eu comecei a estudar isso no ano de 2000. E eu fui, em janeiro de 2004, foi quando eu fiz a mudança efetivamente. Mas é isso, eu tinha uma certeza. Que eu ia enfrentar qualquer desafio para poder lidar com isso. Então, eu acho que talvez para fechar, você então também nesse percurso todo trabalhou com diversas escolas Waldorf, auxiliou, ajudou a fundar, ajudou a encontrar novos caminhos, novas soluções. E aí, o que você dessa experiência vê como também algo significativo, importante para pensar para uma escola, para um grupo de pais que está querendo ou sonhando em criar uma nova escola Waldorf? Bom, eu realmente entrei na antroposofia, conheci a antroposofia a partir da fundação de uma escola,
ajudei a fundar outras 2 escolas. Um dos meus filhos estudaram numa escola Waldorf, eu fui presidente da Associação Mantenedora da Poli durante 4 anos. Então eu tive uma relação com escolas Waldorf durante algum tempo. Depois a gente fez um trabalho com 10 escolas em Minas Gerais, né, um trabalho de 1 ano, chamava Gestão e Desenvolvimento Social das Escolas Waldorf. Então eu trabalhei bastante com isso. Assim, para mim, acho que o mais incrível, eu acho que o maior desafio é o ser humano ser criativo. O Lowenstein não queria uma escola antroposófica. Ele criou uma metodologia Waldorf, que ele deu o nome de Waldorf, mas ele não queria uma escola antroposófica. Mas ele sabia que, ele falou que era necessário que tenha uma escola Waldorf, que a antroposofia tem que viver nas pessoas. Agora, o que é viver a antroposofia nas pessoas? Essa é uma pergunta que é bastante difícil de responder, mas para mim a base é as pessoas serem criativas. A antroposofia vive na pesquisa, na observação do fenômeno, na percepção do fenômeno e na aprendizagem a partir do fenômeno, e que isso se transforme numa prática. O Steiner fala isso em vários locais, assim, a ciência espiritual ela só pode fazer sentido se tiver uma aplicação na prática. Então, o grande desafio, e eu acho que o grande barato e a coisa mais empolgante que tem é quando os professores conseguem fazer esse movimento, no sentido de olharem para as crianças e aprenderem com elas. Um professor que não tem nada para aprender, não tem nada para ensinar. Então, isso acontece na nossa vida. Os meus filhos, por exemplo, né, já estão maiores hoje, mas a cada dia, a cada desafio que eles me trazem, eu aprendo com eles. Se eu estiver disposto a aprender, eu também posso simplesmente ficar brigando com eles. Né? Mas se eu pensar no que vem deles e eu pensar por que está vindo dessa forma, o que está acontecendo a partir disso, aí eu posso me transformar na minha ação e aí eu me transformo e transformo a relação. E eu vejo que o Goethe tinha uma coisa que ele falava que é muito importante, né? Assim, não existe um esgotamento de nada. E ele fazia questão de nada que ele trazia como se tivesse esgotado aquele assunto. O assunto é infinito, não diz nada pronto. Tudo está por fazer, né? E esse é o espírito. Tudo está por fazer. Temos que a pedagogia Waldorf, como tudo na vida, para ser viva, ela tem que estar por fazer, ela tem que estar nesse movimento. E a aprendizagem está naquele que a gente serve. Isso é bíblico, né? É no próximo que você desenvolve. Então, as crianças são a base do desenvolvimento dos professores. Então, é isso. Manter essa chama acesa, para mim. Então, vocês estão criando uma escola, um grupo de pais bem interessantes, assim, eu estava comentando com você mais cedo, assim, me surpreendeu a forma que vocês se organizam e tal, é incrível. As escolas que nascem do impulso dos pais, ela tem algo bem interessante, porque vem da demanda de quem quer, isso é muito importante. Então eu acho que assim, o grande desafio é manter essa chama acesa, do caminho de aprendizagem, ser constante. Não desanime com os conflitos, que vão ter muitos, porque esse modelo de gestão, ele vai trazer mais conflitos, mas pelo menos é verdadeiro, né? O que eu tenho medo é onde não tem conflito. Onde não tem conflito é onde só não vai ter conflito onde as pessoas não podem se expressar. Quando as pessoas podem ser elas mesmas, necessariamente o conflito surge. Aí nós temos que criar as condições para lidar com isso. Então, boa sorte para vocês. Então, Elcio, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Estamos com Elcio Padrão, diretor da Nexo Consultoria e coordenador de formação em Pedagogia Social de base antroposófica. Muito obrigado. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz, fiquei feliz com o convite de vocês. É um dos
das coisas que me movem na minha vida é ajudar que outras escolas Waldorf venham para o mundo, que para mim é uma educação que traz sentido para a vida. Quando a primeira vez que eu entrei numa escola Waldorf, eu falei assim, nossa, eu queria ter estudado numa escola assim. E para mim, assim, é um caminho de mudança. Assim, os pais que estão engajando nesse projeto, com certeza daqui a alguns anos, vão falar assim, nossa, como isso nos transformou, né? E eu falava assim, nossa, quando eu for sair dessa escola, acho que eu vou sentir mais falta da escola do que os meus filhos, né? Porque a gente cria tanta amizade nessa escola, porque ali a gente cria relações bem verdadeiras também. Sim. E eu acho incrível essa coragem que vocês estão tendo, uma época dessa, e com tantos desafios, pessoas que estão se predispondo a dedicar aos seus filhos, né? Isso é incrível. E seus filhos com certeza vão agradecer para sempre, porque eles sabem que os pais estão dedicando. E como fechar como dizia Goethe, né? A atenção é um ato de amor. Então, o que vocês estão levando para os seus filhos é um ato de amor. Então, desejo a vocês uma linda jornada. E se os desafios aí, vocês tinham de letra. Puxa, obrigado. Obrigado mesmo.